Olá, eu sou Beatriz Neiva, Head de Growth da Arin, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do TechFin News, o podcast da nossa newsletter lá no LinkedIn, o seu portal para se conectar com tecnologia, mercado financeiro e regulação. Hoje nós estamos nessa primeira versão, nesse formato aqui em vídeo, né, junto com Clara Knies, que é nossa Head of Regulatory, Privacy and Ombudsman lá no Banco Central. E hoje nós vamos passar um pouco, né, sobre as notícias recentes que aconteceram aí no universo regulatório. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, estou muito feliz de estrear aqui essa primeira versão com vocês. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco, Clara, sobre a nossa interação, né, aqui dentro da Arin, eu como Head de Growth, você como Head de Regulatório, né, como que é, assim, essa interação desses dois times aqui dentro? Legal, acho que aqui na Arin a gente tem um grande diferencial que o regulatório ele é parte do nosso ecossistema interno e externo, né? Então ele realmente é um valor que a gente agrega para o nosso cliente, para o nosso público, e com base nisso a gente tem um trabalho muito conjunto, inclusive envolvendo aí outras áreas como produtos, tecnologia também, né? Como você mencionou. A gente se junta realmente para fazer do regulatório uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trazer valor para quem a gente atende, e a gente sempre anda juntas, então alinha esses dois caminhos para que a gente consiga estar em conformidade, prover a conformidade para os nossos clientes, mas usar isso para expandir, para crescer e para encontrar novos caminhos dentro do que existe hoje. Perfeito. E um desses jobs, né, é muito ali o acompanhamento da agenda do Bacen. E recentemente a gente teve o Circuito Pix. E foi tão… como é que eu posso explicar? Tão animado a pauta, né, aqui dentro, que a gente decidiu transformar aqui num formato mais de vídeo, tentar trazer aí pro nosso público externo muito do que a gente teve de discussão de negócio aqui dentro da Arin. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre como foi o circuito, como que o Bacen tá acompanhando, né, essas novidades aí de adesão no Pix. Legal. Acho que para tangibilizar um pouco, né, para quem está assistindo a gente, o Banco Central tem algumas formas de comunicação com o público, então ele abre consultas públicas, existem associações, mas o Circuito Pix é uma parte de algo muito legal que o Banco Central faz. Ele se aproxima muito dos PSPs, dos participantes do Pix, que a gente chama, fazendo realmente lives, você consegue fazer perguntas. Então, o Banco Central ele entra nos pormenores de como funciona um produto. E a gente aqui na Arin, como a gente falou, né, todas as equipes juntas, elas assistiram, a gente debateu, fez debates internos para produzir, por exemplo, esse conteúdo que a gente está fazendo agora e outros materiais super ricos. Então, basicamente, o Circuito Pix foram 6 reuniões em 2 semanas, de várias horas, em que o Banco Central apresentou tintim por tintim como funciona cada caso de uso do Pix automático. A gente brinca no mercado que 2024 foi o ano do Pix automático para o Banco Central, ele focou muito nesse produto. Então, dentro ali do que ele trouxe, né, alguns exemplos, ele explicou como que vai funcionar da perspectiva do pagador, como que tem que ser a UX, que manuais ele lançaria. E aí, para finalizar esse circuito, ele lançou já um manual, um guia de como implementar, e ele já anunciou que vai lançar o guia de penalidades. Então, a gente já vai saber exatamente como fazer, para quando fazer e o que acontece se não fizer. Sim, perfeito. E é aí que entra o time de regulatório produto, né? IFEM produto. Porque a partir do momento que a regulação, ela dita UX, a gente está falando de uma realidade onde não existe uma coisa sem a outra. Então, ali uma legal opinion, ela na verdade se torna ali um backlog, um roadmap de desenvolvimento de produto, né? Muda muito até os lugares que essas pessoas do regulatório ocupam dentro das organizações e a própria relevância, né, aí no mundo dos negócios. E aí eu queria que você falasse, né, aproveitando muito de quem está escutando a gente agora, como que essas mudanças, né, regulatórias, não só o Pix automático, mas outras mudanças do Bacen, vão impactar, né, as empresas, né, aí os nossos clientes Arin, né, como que eles precisam se preparar. Legal. Acho que, extrapolando um pouquinho, né, do assunto Pix, o Banco Central ele está com várias consultas públicas abertas para o ano que vem. Então, a gente pode esperar temas como serviços de ativos virtuais, que inclui as criptomoedas, as stablecoins. A gente pode esperar banking as a service sendo regulado. Então, o Banco Central, ele vai avisando a gente, né, o que ele vai fazer. Ele trouxe também temas, por exemplo, como gerenciamento de riscos, mais normas para instituições de pagamento que deixem elas próximas das instituições financeiras. Ele acabou de postar uma norma sobre a remuneração de administradores nas instituições de pagamento. Então,
as empresas elas precisam entender que o regulatório ele é parte integrante do dia a dia da empresa, ele não precisa, como você bem colocou, ter um impacto ruim. O regulatório não é para ser uma área que veta ou que dita regras que impossibilitam negócios. Ele é para ser uma área que, junto a growth, a produto, a tecnologia, exercita a criatividade para que você consiga entregar a melhor experiência para o seu cliente, consiga expandir seus produtos e negócios, ao mesmo tempo trazendo o que o Banco Central acha importante na regulação dele, trazendo uma conformidade, levando isso a nossos clientes. Então, na área, a gente trabalha muito em conjunto para realmente fazer com que o cliente entenda por que aquilo existe, né? Por que a UX é daquele jeito? O que isso traz de benefício? E isso a gente tem visto resultados muito positivos aqui dentro e para fora também. E eu acho que o nosso maior objetivo, aí falando da área, falando um pouco também aí da nossa missão no dia a dia, é trazer equidade para o mercado, né? Eu acho que a palavra é exatamente essa, equidade. Querendo ou não, o ambiente regulatório, como eu mesma falei, nós que estamos dentro dele, temos um time que participa das agendas, entende o contexto, entende a aplicabilidade nos modelos de negócio, traz para dentro de casa, a gente faz um modelo de vendas. Isso não é a realidade de todas as empresas e não é para ser, né? Então, eu acho que é muito da nossa missão trazer essa equidade de informação, tá aqui para de fato dissecar esses assuntos, né? E você falou aí de uma questão que é, de fato, as fraudes, né? A gente sabe que o Bacen, ele continua se posicionando como um órgão extremamente inovador, ele não tem medo de inovação, e todos esses ajustes que eles vêm fazendo é para, de fato, ter ali um controle maior em relação às fraudes, garantir cada vez mais um espaço seguro. E eu queria que você me falasse, né, o que nós temos de novidade aí neste aspecto. Legal. Você falou muito bem, acho que prevenção à fraude é um tema que estava muito no coração do regulador, né? Muito quente no mercado. O regulador, ele começou há um tempo atrás trazendo aquela resolução 142 que fala de vários tipos de transação, TED, Pix, boleto, e como que a gente tem que realmente colocar a prevenção à fraude dentro de um âmbito regulatório. Não tinha muita regulação sobre isso antes. E aí ele foi expandindo até chegar na resolução conjunta 6, naquela resolução 343, que falam da gente todo dia enviar para um repositório central informações sobre fraude. Então, hoje existe uma real interoperabilidade de informações sobre prevenção à fraude. Muito próxima do que a gente tem, por exemplo, ali com o Pix, né, interoperabilidade de Open Finance, que o Banco Central vem criando em várias outras frentes, mas realmente para que todo mundo tenha uma simetria de informação, como você falou, trazendo uma equidade de mercado, para que você consiga pegar informação sobre uma certa PF ou PJ, né? Então, é um bom exemplo de interoperabilidade sendo usada para a melhoria do ecossistema. O Banco Central também trouxe, bem recentemente, muito investimento em educação financeira para dentro e para fora. Então, em junho, o próprio Banco Central fez campanhas com influenciadores, inclusive digitais, trazendo a importância de prevenção à fraude, quais são os golpes mais importantes. Não sei se vocês já viram o Instagram do Banco Central, é muito engraçado, eles são ótimos. Eles estão fazendo um reposicionamento muito bacana. Admiro muito, o esforço ativo para se conectar com todas as camadas, né? Eles poderiam estar só falando com as IPs e com os grandes bancos da vida, mas eles estão ali, de fato… Exatamente. Fazendo esforço em todas as camadas. Exatamente. E aí, em setembro do ano passado, ele também abriu para ministérios públicos e outras entidades policiais mesmo e governamentais o acesso a algumas informações dentro das normativas que hoje existem, né, sobre o tema, para facilitar e deixar mais rápida também a investigação a fraudes, para que essas entidades e autoridades consigam pegar informações que já estão lá, já estão prontas, né? Então, facilitando bastante investigações. E, voltando um pouco para a educação financeira, ele investiu diretamente no público com campanhas dele, mas ele também investiu focando nas instituições de pagamento mesmo, né, em regulamentação que traz a educação financeira como um pilar da atuação de uma IP, de uma IF, enfim, de uma instituição autorizada. Então, realmente trazendo a importância de, olha, se você tem um serviço, você tem que explicar para o seu cliente como que ele usa aquele serviço da melhor forma, né? Que é algo que hoje já existe, assim, para geladeira você já tem, né? O manual de uso, o direito do consumidor. Então, ele trouxe realmente algo que a gente vê como muito positivo. Dos dois lados, ele vai tentando se cobrir
Sim. E aí falando, né, tem a democratização da informação financeira, ela vai em várias camadas. Porque, por exemplo, até indo para uma bolha mais privilegiada, quantas vezes a gente já não teve que explicar o que era um MED, o que era um RDR, o que pode, o que não pode, como que funciona o fluxo. Até, às vezes, as nomenclaturas, né, do Bacen, a tal da cabine, dos corredores de câmbio. Então, esse também é muito do nosso papel aqui, é muito papel da newsletter, é tentar deixar um pouco mais acessível para o empresário também, que tá ali focado em várias coisas, tem outro core business, né, e precisa se atualizar rápido. Inclusive, Clara, falando assim, especificamente, né, para esses empresários, eu queria que a gente falasse rapidamente sobre os novos requisitos de Pix, né, esse foi o tema aí mais quente, né, dos últimos tempos. Muitas empresas estão descobrindo que vão ter que se tornar IPs, né, instituições de pagamento, e aí eu queria que você desse pra gente aí um breve resumo. Legal. O Banco Central, ele trouxe, então, uma nova resolução, que é a 429. Ela vem numa toada aí do Banco Central de mudar um pouco a forma de adesão ao Pix e a forma de autorização como instituição, né, autorizada pelo Banco Central. Basicamente, o que o Banco Central falou empresa, antes você podia ser participante do Pix, ter alguns requisitos e, ao atingir certa volumetria ou alguns requisitos específicos, virar uma autorizada. A partir de 2025, você não pode fazer isso mais. Você precisa ser autorizada para entrar no Pix. Então, ele inverteu a lógica, né? E isso tem um lado positivo e um negativo. O lado positivo é você trazer ali todo mundo para a mesma mesa, para o mesmo jogo, mas o lado negativo é que as empresas elas vão ter que primeiro se adequar ali a toda uma documentação de pedido de autorização, requisitos de risco, de PLD, de prevenção à fraude, que a gente vem falando, para depois conseguir entrar no ecossistema do Pix. Então, esse processo ele vai ficar mais custoso, mais difícil e mais demorado. As empresas elas têm que se programar com bastante antecedência e fazer esse estudo prévio agora. Para quem já está nessa situação, já é PSP, o Banco Central trouxe um calendário, então também vai ter ali uma data limite, né, para as empresas fazerem o pedido de autorização, então elas precisam ficar espertas com esse calendário e com quais são os requisitos de adesão, como de pedido de autorização, né, para adesão ao ecossistema de autorizados do Banco Central. Sim, perfeito. E aí a dica é: busquem aí uma assistência especializada, né? Obviamente, vou fazer o jabá aqui. A Aren, ela faz essa consultoria, né? Para você se tornar instituição de pagamento. Mas independente, né, da área ou de outro fornecedor, tenham bastante cuidado, principalmente nas decisões de arquitetura tecnológica que vocês vão tomar, galera. Elas são geralmente irreversíveis, tá? Ou muito caras de reverter. E aí, aproveitando que eu já fiz o jabá, a gente tá, de fato, nessa saga de trazer mais a regulação para as nossas pautas, para o nosso conteúdo, não só aqui, né, como também nos outros canais. E a gente fez um evento super legal, né, com o MIT no mês passado. Você participou, né, junto comigo, estava lá trocando com todos os grandes players que foram discutir um pouco sobre Regulation as a Service. Queria que você compartilhasse, né, um pouco desses insights aí, super inner circle que você tirou. Legal. Foi realmente muito legal esse evento, embora eu seja suspeita, eu tirei muito proveito dele, acho que todo mundo que foi também. A gente acabou de mencionar o Regulation as a Service, né? Realmente é o futuro. A gente vê muitos sistemas, muitas ferramentas sendo terceirizadas e não tem por que a consultoria, né, também entrar nisso. Esse evento trouxe para a gente insights tanto das empresas como de escritórios, que também são grandes vetores, né, do ecossistema, do benchmarking, para a gente entender que o Regulation as a Service ele é necessário, as empresas estão buscando, elas veem como futuro, como eu mencionei, não só para ferramenta de prevenção à fraude, mas realmente para, como você mencionou, preciso me autorizar, o que eu faço, para onde eu vou, né? Então é um conjunto ali de ferramenta, inteligência, arquitetura, que não é barato, não é fácil, e hoje já existem muitas empresas especializadas. Então, a gente… uma frase, né, que eu anotei, que eu vi ali no evento, que eu gostei muito, que o RAS, ele não é necessário só porque o mercado é regulado, né? Em mercados que não são regulados, a gente também tem consultorias, a gente tem otimizações que a gente faz com ferramentas. Na verdade, a RAS nada mais é do que a aplicação de otimizações empresariais para a parte regulada. Então,
a era digital, né? O Pix, acho que desde 2020, 2019, a gente vem falando muito da era digital, a era de pagamentos rápidos, a era da interoperabilidade. A gente falou aqui na própria TechFin News, né? Da interoperabilidade para prevenção à fraude, para PSPs. Eu vejo que cada vez mais o futuro dos meios de pagamento é a informação disseminada e essa troca de conhecimento entre empresas, escritórios e com o uso de ferramentas mesmo, sejam elas reguladas ou não, e com o uso da RAS. Muita coisa legal, né, Clarinha? A gente falou sobre Regulation as a Service, falamos um pouco sobre os novos requisitos de Pix, também falamos de fraudes, tudo que tem vindo por aí. Mais alguma previsão, né, que não coube na newsletter, mas que você quer compartilhar aí com o nosso público que vem por aí na próxima? Legal, acho que eu vou deixar um spoiler aqui. 2025 me parece que vai ser um ano em que o Banco Central vai discutir muito os ativos digitais, então criptoativos, stablecoins e também o Banking as a Service. Então a gente falou de Regulation as a Service e fica para uma próxima a gente expandir no Banking as a Service, que é outro assunto super quente também. Vamos expandir sim, né? A newsletter é um sucesso. Inclusive, se inscrevam, tá, galera? Assinem a nossa newsletter aí no LinkedIn. E vai ser um prazer poder acompanhar essa agenda com você, Clarinha. Espero que você esteja presente aqui em mais momentos. Né? É a primeira vez que você vem aqui conosco, mas eu quero muito que todo mundo veja, né, o grande trabalho que você tem feito aqui dentro da Arin. Obrigada, espero que seja a primeira de muitas mesmo. Para nós, assim, que trabalhamos com regulatório, nada melhor do que ter esse espaço, do que conseguir falar com o público e realmente ajudar o nosso cliente com o mercado regulado. Então, estou super feliz de ter participado. Obrigada.